Olá, começa agora o JR Entrevista. Com a gente, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. O deputado é o líder do governo na Câmara. Foi ministro da Saúde no governo Temer e faz parte da frente parlamentar do Programa Nacional de Imunizações. E logo após os chilenos decidirem plebiscito por uma nova Constituição, a atual é da época ainda da ditadura Pinochet, o líder também defendeu um plebiscito aqui no Brasil, não é isso, líder? O senhor sempre deixa ressaltado que uma opinião sua, mas baseada em que conceitos, essa opinião? Alessandro, Luiz, eu estou baseado na minha tarefa de líder do governo. Eu preciso aprovar 4 reformas urgentemente, emendas constitucionais, reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo e PEC emergencial, para viabilizar o ano que vem. Então, obviamente, nós estamos no limite dessa Carta Magna, 35% de carga tributária sobre o país, não é possível aumentar mais a carga tributária e não damos conta de pagar os compromissos. Então, é um sinal claro de que estressamos a possibilidade desta carta. Mas vamos emendá-la. Já emendamos mais de 100 vezes e vamos emendá-la mais vezes até que a gente consiga encontrar a solução melhor. Eu levantei, num congresso de direito constitucional, uma reflexão sobre a atual Constituição. E fiquei muito feliz com a repercussão. Muitos, milhares de apoiamentos sobre esta proposta, muito contestada também, mas me deixou muito animado e eu vou apresentar um projeto de decreto legislativo para que se faça o plebiscito. Se o Congresso aprovar, haverá o plebiscito. Se o plebiscito aprovar, o plebiscito é uma consulta a toda a população brasileira. Se o plebiscito aprovar, haverá uma constituinte, que eu espero seja exclusiva, não congressual, uma constituinte só para escrever a Constituição. E quem participar dela também não pode se candidatar a mais nada, que é para não ter demagogia, querer fazer gentilezas. O senhor falou muito desse proselitismo que o senhor disse, né? Muita gente teria participado da Constituição cidadã, teria galgado aí postos na política, em outros setores. É isso que o senhor teme nesse caso de... É porque, claro, é natural que existem demandas na sociedade. E aí, por exemplo, o Afonso Camargo, que era lá do Paraná, ele criou o Vale Transporte, né? Então, passou a vida se elegendo porque criou o Vale Transporte. Só que é uma conta a ser paga. Aí outros, vale isso, vale aquilo, licença isso, licença aquilo. E aí está essa Constituição, com quase 200 vezes tem a palavra direitos e menos de 20 vezes tem a palavra deveres. Então, obviamente, os deveres não são suficientes para sustentar os direitos. Líder, isso que eu queria tocar nesse assunto, eu vi a fala do senhor lá nesse congresso e o que me chamou a atenção foram 2 pontos. O senhor falou realmente que é uma Constituição cheia de direitos e ainda falou também do ativismo judicial, que é algo que precisa ser mudado. De que maneira isso aconteceria? Bom, nós temos hoje um modelo em que existe no Brasil uma classe de inimputáveis. Porque lá na Constituição fala assim, todos são iguais perante a lei. Só que tem alguns que não respondem pelo que fazem, né? Juízes, promotores, fiscais da Receita, muitos servidores do poder público que, se ele cometer algo que lhe prejudique, você tem que processar o Estado. Ele não responde, né? Então, nós estamos aí num momento em que há muito ativismo político por parte desses agentes, né? Tribunais de Contas. Eles vão atacando, vão denunciando, vão acusando, depois não prova que não é nada e não responde por nada. Causa prejuízo moral às pessoas, causa prejuízo econômico, você tem que contratar um advogado para se defender daquela demanda e quando lá no final você é inocentado, não tem para quem reclamar, né? Todo mundo tem que responder pelas suas decisões, pelas suas ações. Não pode, alguns brasileiros têm que cumprir e outros não precisam cumprir nada. Errado. O senhor dizia que recebeu muito apoio após essa sugestão, que recebeu também muita crítica. Uma delas, inclusive, veio do vice-presidente Mourão. Ele disse que essa não seria uma posição do governo. O senhor não teme ser interpretado como alguém que estaria querendo tirar, por exemplo, direitos demais dos trabalhadores, da sociedade civil, em prol do setor econômico produtivo? A posição do vice-presidente Mourão não é uma crítica, é uma posição. Eu disse que não era uma posição de governo,
desde o início, e ele disse que não é a posição do governo, não tem crítica nenhuma, é apenas uma posição dele dizendo, olha, isso não é a proposta do governo. Outros defenderam que não devemos mexer na Constituição. Muito especialmente os privilegiados, aqueles que recebem os melhores salários, as grandes vantagens, os inúmeros penduricalhos, né? E que sabem que uma outra Constituição não cometerá os mesmos erros que essa cometeu e não lhes dará o mesmo poder e prerrogativas que agora tem. Então, é tudo certo, é o justo. Quem está favorecido por este quadro, embora o país não está conseguindo pagar a conta, mas eles não estão preocupados com isso, eles estão querendo garantir suas vantagens, querem manter. Quem quer um Estado mais leve, né? Nós gastamos 14% do produto interno bruto para sustentar o funcionalismo público. O Japão gasta 5%. São bilhões e bilhões que poderiam estar na infraestrutura, na ação social. Então, cada país tem o seu modelo de gestão. E eu acho que o Brasil... Eu sou, por exemplo, sou parlamentarista, né? Minha posição pessoal, de novo, né? Não estou aqui falando como parlamentar, tenho 6 mandatos e as posições minhas estão expressas ao longo da minha vida pública. Eu fui coautor de uma proposta de nova Constituinte, lá de 95, com o Alberto Goldman e outros parlamentares. Nós propusemos uma chamada de plebiscito já em 95. Então, não é fato novo, é uma posição minha, que eu não quero que seja unânime, mas acho que o povo tem o direito de decidir se quer ou não uma nova Constituição. O Congresso vai apreciar, se aprovar, o povo vai decidir, se o povo decidir a favor, vai se instalar uma Assembleia Constituinte e depois vai ser aprovado o texto. Tem muito chão pela frente. Até lá, vamos emendando essa que está aí, porque se nós não emendarmos, nós não fechamos a conta. Líder, por mais que seja, né, o senhor tenha dito, é uma opinião minha, mas o senhor está aí representando o governo, né? O senhor é líder do governo na Câmara. E eu gostaria de saber o seguinte, muitas pessoas e muitas lideranças no Congresso também falam que, ainda voltando a essa mudança e essa chamada da Constituinte novamente, a nossa Constituição ela tem meios e mecanismos de alteração por meio das emendas, por exemplo. Isso não é suficiente, na sua visão, para colocar aí o país no rumo? Ou o senhor acha que há muita negociação quando tem que se votar uma emenda? Não, a gente vota a emenda e faz a emenda que é necessária, mas nós temos muitas emendas necessárias a serem feitas. Então, talvez um repensar pudesse fazer uma Constituição mais enxuta. A nossa é a terceira com mais palavras do mundo. Exemplo da americana? A terceira do mundo. Não, a americana é uma das mais enxutas, né? Exato. Mas, sei lá, só estou dizendo que a nossa é a terceira do mundo com mais palavras, com 100 e tantas emendas, né? A americana, desde 1700, tem 28 emendas. Não, exato. É exemplo da americana, que é curta, e a nossa terminação prolixa, né? Muito prolixa. Sim, mas eles emendaram 28 vezes a Constituição em 200 e tantos anos. Nós emendamos a nossa em 30, 100 e tantas vezes. E vou emendar mais 4 agora, senão a gente não fecha o ano de 2021. Então, é uma visão minha, mas eu não estou aqui para defender qual mudança sim, qual mudança não, o que precisaria ser mudado. Não é esse o objetivo do debate. O objetivo do debate é: aprovamos ou não um plebiscito para o povo decidir se quer mudar. Aí vai ter uma campanha dos a favor e dos contra, né? E todos vão poder tomar uma opinião no futuro. Eu acho que o assunto é apenas uma oportunidade de nós pensarmos. E lembrei que quando Sarney promulgou a Constituição, ele disse: esta Constituição tornará o país ingovernável. Quando ele fez, há 30 anos atrás. E ele sabia exatamente o que estava escrito lá. Líder, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reclamou que a base do governo estaria obstruindo as votações por conta do impasse nessa negociação aí de formação da CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Procede essa reclamação? Procede. O partido do presidente da Câmara é da base do governo também, né? Então, há uma disputa entre a base do governo pela eleição do presidente da Câmara. E o episódio Comissão do Orçamento é parte dessa disputa. Então, enquanto não tivermos um entendimento sobre a sucessão da Câmara, nós vamos ter dificuldades na pauta. Mas isso o governo não pode interferir, porque são partidos da base do governo que estão de um lado e de outro. Então, o governo não vai tomar lado, porque não quer perder base de governo. Então, nós não vamos tomar lado, cada um sabe sua responsabilidade, nós vamos aguardar que o impasse seja resolvido. Teoricamente, essa designação de apoios para a eleição da Câmara só se conclui em dezembro. O senhor acredita, então, que esse impasse da CMO vai durar até o final do ano?
a eleição da Câmara é dia 1º de fevereiro do ano que vem, né? O recesso parlamentar é 22 de dezembro. Até quando iriam as negociações? Então, nós temos que ver. Por exemplo, essa semana tivemos uma votação que estava obstruída, não ia ter nada. Mas, de repente, houve um acordo, votamos o representante da Câmara no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. Então, abriu-se uma janela de acordo, votou. Eu, toda semana, vou procurar abrir janelas de acordo e avançar com alguma coisa. É a minha função, sem entrar no mérito da disputa entre os partidos da base. Ok, olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e ainda em nossas redes sociais. Líder, vamos falar agora de um assunto que tem provocado, né, gerado muita polêmica, não só ele, como também a reforma administrativa. Estamos falando da reforma tributária. O senhor acredita que ela pode ser votada ainda até o fim do ano? É a nossa meta. Em dezembro, nós esperamos poder votar a reforma tributária, porque o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que está lá no texto do líder Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, ele tem o princípio da anualidade. Impostos só valem criados no ano seguinte. Contribuições valem 90 dias depois, é a noventena. Então, se nós queremos alterar o sistema tributário para o ano que vem, tem que ser votado esse ano e nós vamos trabalhar para isso. Nós já falamos aqui, líder, sobre a eleição no Congresso Nacional, que os apoios devem ser definidos até dezembro, a eleição acontece em fevereiro. Qual é a sua posição sobre a reeleição para a presidência da Câmara e do Senado? A minha opinião é que o governo não deve interferir na eleição da Câmara e nem do Senado. São poderes independentes, a Constituição propõe harmonia e independência de poderes, portanto, o governo, eu acredito que não deva interferir na eleição. Portanto, na minha posição de líder do governo, eu vou preferir não emitir opinião sobre isso para não confundir minha posição com a posição do governo. Mas, líder, nos últimos anos, nas últimas administrações, nenhum presidente, por mais que dissesse o contrário, conseguiu ficar longe, distante dessa disputa. Nenhum presidente da República. O senhor acredita que dessa vez o Palácio do Planalto consegue se distanciar dessa articulação para a presidência da Câmara e do Senado? Eu estou recomendando ao presidente, né, porque são disputas entre aliados. E aí, se o governo toma parte, pode perder aliados, né? Mas é uma decisão que o presidente Bolsonaro tomará durante o processo. Eu estou recomendando que não interfira, porque eu acho que para a governabilidade futura é o melhor caminho. Tivemos essa semana que passou, né, um grande atrito entre ministros, aí, um tema que ganhou repercussão entre Salles e o ministro Ramos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicionou, achou ruim. O presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, falou também. O senhor saiu em defesa do Ramos. O que o senhor viu dessa história toda? Como é que o senhor... Será que vai haver trégua, líder? Não, já está resolvido, o ministro Salles já foi, já voltou, já pediu desculpas, o ministro Ramos jogou parado, nem foi, nem voltou, ficou lá na dele, está tudo certo, né? Saiu para passear de moto com o presidente, recebeu apoio de todo mundo. E ele negou qualquer briga, né? Ele negou durante o passeio. Porque para brigar tem que ter dois, né? Então, quando não quer, dois não brigam. Ele não quer brigar, quando não quer, dois não brigam. Então não briga, pronto. Porque é o melhor caminho, né? E nós esperamos, e o presidente pediu isso na última reunião ministerial, que as divergências sejam resolvidas internamente, né, para não criar esse tipo de instabilidade. O senhor lidou com o projeto de abuso de autoridade na relatoria, né? Como é que está esse projeto? Como é que estão as discussões? Bom, o abuso de autoridade está valendo, está em vigência. Qualquer autoridade, policial, delegado, político, juiz, promotor, qualquer autoridade está sujeita à lei de abuso de autoridade. E o que é muito bom, porque nós estabelecemos um limite, né, de atuação da autoridade e do direito do cidadão que está sendo, vamos dizer assim, contraparte daquela ação da autoridade. Então, eu acredito que tivemos um efeito muito positivo durante esse ano, já não vimos mais a exposição gratuita de tantas pessoas, né, que injustamente às vezes são acusadas. Eu citei hoje, eu estava almoçando lá hoje com o presidente da República, junto com o presidente da CNI, Robson Andrade. Robson Andrade. Né, que foi preso por causa de um assunto que aconteceu lá no Alagoas, que ele nem sabia. Foi preso, foi ouvido, foi solto. Até hoje ele nem acusado foi.
porque não tem nada contra ele. O senhor vê alguma ligação com a Lava Jato, essa discussão sobre abuso de autoridade, ou não tem nada a ver? Não, a Lava Jato é característica pura de abuso de autoridade. A conduta toda da Lava Jato é um abuso de autoridade do começo ao fim. Há muitas críticas, né? Muitas críticas não, há muitas evidências. E cada dia mais essas evidências ficam colocadas sobre a mesa. O senhor está bem bravo com o judiciário, né? Não, eu não sou bravo com o judiciário. Eu disse aqui no início que todos têm que responder pelos seus atos. E aí a quem Robson Andrade vai reclamar? Quem indeniza o dano moral, financeiro, porque ele tem empresas, certamente o banco já falou para não empresta mais para ele, segura aqui. Quem é que vai indenizar? Ninguém. A União, nós, contribuintes. Se ele quiser, ele processa a União. O Temer, presidente Temer, foi preso. Aí já foi inocentado em segunda instância naquele caso do JBS e vai ser inocentado. E quem paga o prejuízo? Ninguém. Então é dado a algum brasileiro atingir outro na moral, no patrimônio, na imagem, na família e não responder por nada? É isso que eu acho que é uma das coisas que a gente podia mudar na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Logo, todos têm que responder pelos seus atos. Sem exceção, né? Não dá para ter uma categoria de inimputáveis no país. Líder, agora eu queria saber qual a sua opinião sobre a votação do veto que trata da desoneração da folha de pagamento. Como é que o senhor vê aí essa votação? Então, nós temos uma posição do Tribunal de Contas da União que está ressalvando ao Executivo que a implementação deste benefício, da prorrogação da desoneração, que custa 14 bilhões por ano, mas arrecada 4, então custa 10 bilhões por ano para os 17 setores, ela precisa ter ou uma receita correspondente a esses 10 bilhões ou o corte de uma despesa correspondente, coisa que não foi apontado quando aprovada essa matéria. Então, por isso foi vetado, por inconstitucionalidade, porque não está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, se derrubado o veto, mas persistindo a posição do Tribunal de Contas, a lei não pode ser implementada, a não ser que se aponte essa redução de despesa ou esse aumento de arrecadação. Então, eu temo que, havendo a derrubada do veto, a insegurança jurídica, né, acabe criando um problema futuro e aquele setor que usufruir deste benefício possa, em algum momento, ser determinado que ele devolva todo o valor que deixou de recolher. Eu acho que está, infelizmente, foi aquelas coisas que se fazem sem o devido cumprimento da regra legal. O presidente vetou contrariadamente, mas porque ele não pode expor o seu CPF às sanções dos órgãos de controle, tem que fazer tudo dentro da lei. E a gente quer resolver, o presidente quer resolver, o Congresso quer resolver, mas nós precisamos achar uma maneira legal de resolver a questão. Líder, com a sua experiência, com o seu cargo de liderança do governo, se essa votação fosse amanhã, o senhor acha que esse veto cairia ou não sobre a desoneração da folha? Eu acho que cairia. Se fosse amanhã, cairia. Mas nós estamos com a equipe econômica na reunião pela manhã. Eu pedi à equipe econômica que vá ao Tribunal de Contas e veja como isso pode ser resolvido. Se o tribunal insistir que não pode se implementar o benefício da desoneração sem o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí os setores têm que pensar se querem ou não correr o risco dessa instabilidade jurídica, né? Muitos falam, eu preciso me planejar para o ano que vem, como é que eu faço? Planeje não tendo benefício. E se tiver, muito bom, vai melhorar bastante o seu balanço. Agora, planeje não tendo benefício, por quê? Porque ele foi vetado fundamentadamente por inconstitucionalidade e não encontramos ainda uma solução para isso. O JR Entrevista faz uma pausa e no segundo bloco vamos falar sobre o combate à Covid-19. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Líder, vamos falar agora da vacinação, né, contra a Covid-19. O senhor acredita que essa vacinação terminou ficando um pouco política, ganhou esse aspecto? Não, eu
a vacinação não é política. O Butantan é um instituto de mais de 120 anos e maior fornecedor de vacina do Ministério. O que acontece é que, em vez do presidente do Butantan tratar com o ministro, e quando o presidente do Butantan tratou com o ministro, deu tudo certo, aí o governador Dória quer ser ele o dono da vacina, e não o Butantan. Então, ele politizou o assunto. E o presidente Bolsonaro reagiu à politização do governador Dória. Então, tem 200 vacinas sendo produzidas no mundo. Então, o senhor acha que o erro foi esse? O erro foi esse. A intromissão do governador de São Paulo. Se fosse o presidente do Butantan dando uma entrevista, que o Ministério vai comprar 46 mil, estava resolvido. Mas daí não, ele quer ele ser o dono da... Não funciona assim, né? A política, tem, como eu disse, são 200 vacinas sendo produzidas no mundo, 10 delas já estão em fase 3, e o governo pode comprar vacina de qualquer fornecedor. Né? Querer obrigar o governo a comprar a vacina do Butantan por alguma razão que não esteja fundamentada, e também não é barata a vacina, eu não entendo. Nós estamos pagando $3 na AstraZeneca e $20 na vacina do Butantan. Então, até isso não seria uma razão para não. Né? Mas a politização foi provocada pelo governador Dória. Então, ele precisa recuar, né? E cada dia ele quer ir mais à frente na politização. Eu acho que ele está errado. Mas, ministro, o maior prejudicado nesse caso não seria a população? Enquanto há essa discussão entre o governo federal e o governo de São Paulo, isso não pode impedir, adiar o processo da vacinação? Não, porque a vacina não tem registro na Anvisa ainda. Ela nem pode ser aplicada, né? Nós estamos ainda numa fase de tentar provar que a vacina é eficiente. Isso é uma coisa, você é vacinado e você produz anticorpos e não será contaminado pela Covid. Agora, essa vacina vai te dar efeitos colaterais ao longo do tempo? Isso não teve tempo de ser avaliado. Não tem, porque querem imediatamente aplicar a vacina sem ter testado em determinado grupo se ela produzirá ou não efeitos colaterais ao longo do tempo. Serve para todas as vacinas, não só essa. Então, há uma certa dificuldade de nós embarcarmos em vacinação em massa sem termos certeza de que não estamos criando um problema, né, de grande proporção se uma dessas vacinas gerar efeito colateral no futuro. O senhor, inclusive, é integrante da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, né? Teve, inclusive, uma reunião recentemente. O que foi discutido, tratado nessa reunião? Não, eu pedi uma reunião para tratar do quê? Imunidade de rebanho por transmissão e não por vacinação. Ou seja, volta à normalidade. Nós devemos voltar à normalidade, isolar apenas idosos e pessoas imunodeprimidas, que é o famoso isolamento vertical, que foi abandonado até a discussão dele no início, mas tem muita literatura favorável a ele, científica, e nós teríamos já um grande número de pessoas com o anticorpo, e quando nós tivermos 60%, 70% da população com anticorpos, acaba a epidemia, porque a propagação do vírus fica muito difícil. O que nós precisamos para retomar a economia é encerrar a epidemia. Não dá para fazer voo de galinha, como está fazendo na Europa, retoma para, que isso custa muito caro para o poder público. Né? Cada mês do auxílio emergencial custava 50 bilhões por ano, por mês, aliás, quando o Bolsa Família inteiro custa 35 por ano. Então, você imagina o tamanho da conta, né? Eu defendo, pessoalmente, de novo, né, tem o ministro Pazuello, fala pelo governo, estou falando como ex-ministro agora, que nós devíamos adotar isolamento vertical, retomar a atividade, volta às aulas. A literatura diz que 90% das pessoas serão assintomáticas, portanto, vão pegar e nem vão ter sintomas. Nós já temos a rede de UTIs toda instalada, nós temos antivirais que estão testados e que produzem efeito no início dos sintomas. Nós temos uma campanha agora, parabenizar o ministro Pazuello, na televisão, no ar, dizendo, no primeiro sintoma, procure um médico. Aquele negócio de ficar em casa até falta de ar matou muita gente, um erro grosseiro, né? Então, a nossa posição do Brasil, né, tem que ser diferente dos outros países. Como que o senhor Porque enxerga... o Brasil tem 50 mil postos de saúde de atendimento gratuito que nenhum outro país tem. Nós temos o SUS que os outros não têm. Então, não tem razão da gente ficar
isolado como os outros ficaram. O Brasil pode enfrentar o problema porque ele tem estrutura para resolver o problema. Ainda indo para esse campo das discussões, como é que o senhor enxerga a obrigatoriedade de tomar a vacina? Ela é inviável. Não pode ter obrigatoriedade de tomar vacina. Vacina é como qualquer medicamento. Tem gente que não vai poder tomar, tem gente que não tem imunidade suficiente para tomar a vacina e não desenvolver uma reação mais forte. Tem pessoas com comorbidades que não vão tomar. Tem pessoas que já foram infectadas que também não vão tomar. Então, é uma discussão inócua. Nenhuma vacina no Brasil é obrigatória. Nós temos o maior programa de vacinação do mundo. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é o maior do mundo. E nenhuma das vacinas é obrigatória. Né? Por isso, de novo, a politização de uma discussão técnica que já está resolvido, gente. Todas as vacinas são facultativas. Líder, nós já... Campanhas publicitárias trazem as pessoas para se vacinar. O Zé Gotinha, lembra o Zé Gotinha? Sim. Vamos vacinar. E as pessoas vão. Nós registramos aqui, inclusive, a sua passagem já pelo Ministério da Saúde e hoje nós ouvimos na imprensa a discussão sobre iniciativas do governo para privatizar o SUS. O senhor acha que funciona? Olha, não tem privatizar o SUS. Não está escrito isso lá. O que está dizendo é que o SUS pode fazer parcerias privadas, que já faz em grande quantidade. Hospitais particulares fornecem para o SUS, laboratórios particulares fornecem para o SUS, equipamentos de imagem, laboratórios de imagem fornecem para o SUS, né? Laboratórios de medicamentos fornecem para o SUS. Então, o que se trata isso? Se trata de dar flexibilidade quando você quer prestar um serviço na área de saúde, você pode fazer diretamente, contratando funcionários públicos, ou você pode contratar alguém que faça, como tem as OS, as organizações sociais, né, que fazem isso já, hospitais, inúmeros, centenas no Brasil, são administrados por organizações sociais. Ou tem parcerias com as entidades filantrópicas, que também são instituições privadas. Isso é apenas uma adequação jurídica para um fato que já é realidade. O SUS já faz parceria com o privado. Líder, como é que andam agora as discussões, mudando um pouquinho de assunto em relação, saindo um pouco dessa área da saúde, como é que andam as discussões para achar uma fonte de financiamento para o programa Renda Cidadã? Nós temos que encontrar uma fonte perene, né, permanente, e que nos permita sair daquele 35 bilhões que temos no orçamento para o Bolsa Família, para 14 milhões de famílias, e ampliar para mais alguns brasileiros, uns 9 milhões talvez, de brasileiros e, portanto, 3 milhões de famílias que vão, lá no mês de janeiro, ainda não terão conseguido retomar a sua capacidade de sustento. Muitos vão voltar, vão vender coco na praia, vão flanelinha, lavar o carro, cada um vai voltar para aquilo que fazia antes, pescador, né? E se sustentava com aquilo. Alguns ainda não vão conseguir por questões de que o isolamento naquele setor que ele trabalhava ainda não permite a retomada. O cara que é motorista de evento, não tem evento, né? Grandes eventos. Tem alguns que ainda não vão achar o seu espaço. E nós vamos acomodá-los nesse programa. Talvez mais 10 ou 15 bilhões sejam suficientes, além dos 35 bilhões que já estão no orçamento, para a gente atender a todos a partir de janeiro. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a articulação política do governo dentro da Câmara dos Deputados. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e nessa edição nós conversamos com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Deputado, a mesa diretora da Câmara encaminhou o processo contra a deputada Flor de Lis para o Conselho de Ética. O senhor acredita que o Conselho vai ser reaberto? Nós temos um acordo em construção. Propôs-se reabrir o Conselho de Ética, a CCJ, a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Finanças e Tributação. Só. Aí, vários partidos não têm espaço de representação, né? Então, há uma solicitação de que todas as comissões sejam instaladas. Mas aí o presidente fala que não dá para chamar todos os servidores de volta para a Câmara na pandemia. Então, tem um debate aí para ser resolvido e não acho que haverá acordo sobre isso. Mas seria bom que o Conselho de Ética se reunisse para
decidir o assunto dela e de outros parlamentares que estão lá para serem julgados. O senhor faz parte da Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia. Como é que o senhor vê a política ambiental do governo e também esses reflexos, não só no país, como também fora? Eu estava visitando o ministro Ricardo Salles e perguntei para ele qual foi o maior incêndio desse ano. Né? Nós somos que lugar? Ele falou, nós somos o 6º ou 7º maior incêndio. Né? Porque tem a Sibéria, tem a África, tem Estados Unidos, Califórnia, tem vários incêndios maiores do que o nosso, que todo ano acontecem. Né? Então, eu não vejo, a Amazônia está sob a responsabilidade do nosso vice-presidente Hamilton Mourão, que faz um excelente trabalho de articulação. O vice-presidente Mourão é muito qualificado, né? O presidente Bolsonaro delegou a ele, e ele está lá junto com o IBAMA, ICMBio, o ministro Salles, governadores, tentando fazer um entendimento para que a gente possa dizer ao mundo que cuidamos bem da Amazônia, porque nós cuidamos bem da Amazônia. Nós tanto cuidamos bem que ainda temos a Amazônia. Enquanto tantos países dizimaram suas florestas, nós mantemos a nossa. E não vamos aceitar essa tentativa permanente de imputar ao Brasil que alguém precisa vir nos ajudar a cuidar da Amazônia. Não precisa, mas precisa ampliar a informação e dizer claramente que tivemos um incêndio grande esse ano, maior do que os anos anteriores, tivemos, mas não tivemos, de longe, não é o maior incêndio do mundo. Tem muitos outros muito maiores do que o nosso e que não recebem a mesma visibilidade, a mesma crítica do que o Brasil recebe. Deputado, o senhor é líder do governo Bolsonaro, já foi líder no governo Fernando Henrique, vice-líder nos governos Lula e Dilma. O que tem mudado? Mudou alguma coisa nesses anos todos na articulação política no Congresso Nacional e, sobretudo, nessa função de liderança do governo? Olha, o fazer política é uma arte permanente, né? A gente faz na família, na empresa, nos negócios, no ambiente até no clube tem que fazer política, né? Então, e com o vizinho também, senão dá briga. A política é uma arte, né? Não há mudança na fórmula desde Maquiavel. A maneira de fazer, né, política está definida. Agora sim, mudam os atores, mudam o estilo, muda a maneira de fazer, porque as pessoas mudam e as pessoas são diferentes. Então, fazer política no governo Bolsonaro é diferente do que se fazia em outros governos, né? No presidente Temer, que foi 3 vezes presidente da Câmara, era muito fácil, porque eles tinham um domínio muito claro, né, de como conduzir o processo. O presidente Bolsonaro tem 28 anos de deputado federal, 7 mandatos. Meu colega, 6 mandatos. Então, ele realmente conhece bastante também como as coisas funcionam. Mas ele tem o seu estilo, né, sua pauta conservadora, o seu jeito de fazer política, e a gente se adapta ao estilo de cada um. O presidente da Câmara tem um estilo, o presidente do Senado, né, o presidente da República, a gente tem que se adaptar para que todos possam, juntos, dentro do seu estilo, colaborar para o Brasil. Obrigado, líder. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00h30, além de todas as nossas redes sociais. Obrigado pela entrevista, líder. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui no JR Entrevista e até a próxima.